Com a Copa do Mundo chegando agora em novembro, a Netflix lançou o documentário Brasil 2002, Os Bastidores do Penta, que passa por momentos daquele ano, daquela Copa, e que também serve como uma celebração pela conquista do Penta. E nesse vídeo eu vou dar uma analisada nesse documentário e trazer algumas das coisas mais legais que eles mostram. Eu acho que vão ser, no total, 5 pontos que eu vou querer abordar que o Brasil 2002 tem, começando por um, que é a questão da Copa de 98, porque esse documentário ele tem toda uma estrutura de superação, porque a gente começa em 98, pós o Brasil já ter ganhado a Copa de 94, chegando na final e perdendo para a França. E o documentário chega a abordar a convulsão que o Ronaldo teve poucas horas antes do jogo, que mostra que ele, na verdade, não deveria nem ter entrado, não deveria ter jogado aquele jogo e tal. E já é um começo que eu acho interessante, porque já traz essa questão da teoria da conspiração, será que aconteceu, o jogo foi vendido e tal. E eles passam brevemente por uma questão que, quando os jogadores voltaram para o Brasil, teve toda uma CPI investigando se de fato houve uma maracutaia, se venderam a Copa, a final e tudo mais, que é muito curioso. Eu queria ter visto mais, só que o documentário meio que só passa assim por cima e continua a história. E um outro ponto que esse começo já aborda, que eu acho muito interessante, mas que, de novo, talvez até mais do que a CPI, eles chegam a falar um pouco, é a questão de que pro brasileiro não tem, tipo, chegar na final e ficar em segundo lugar. Se não ganhar, ele desiste porque é um fracasso gigantesco. E tem até um narrador que fica falando, o maior vexame da história do Brasil em Copas, tal. Beleza, isso anos antes do 7-1. Mas ainda assim, tipo, eu acho muito curioso como pro brasileiro, de uma forma geral, se você não ganhar a Copa, é um fracasso total, quando não é bem o caso, né? Rapidinho, antes de eu continuar falando sobre o documentário, deixa o like, isso ajuda demais o canal e não te custa nada. 2, e a partir daí o documentário vai indo para a parte das eliminatórias, trazendo ainda mais suspense, mais tensão, porque quase que o Brasil não se classificou, e foi a partir desse ponto que eu lembro claramente, sabe? De 98 para trás eu não lembro muita coisa, mas a partir dessa parte que o Brasil não estava jogando muito bem, isso eu já lembro de ter consciência, de acompanhar e de ver no noticiário toda a questão do drama de talvez ser o primeiro ano que o Brasil não ia se classificar para a Copa na história, só que no final todo mundo sabe que ele se classificou, né? 3, inclusive o documentário não endereça plenamente, mas é muito curioso constatar, talvez muito mais naquela época do que hoje em dia, porque hoje em dia eu já não acompanho a imprensa, tipo televisão, jornal, essas coisas de uma forma geral. Mas naquela época é muito curioso ver a pressão e a forma como a imprensa cobria tudo aquilo, principalmente durante a convocação que é mostrada no documentário, que deixaram o Romário de fora. E o Romário já não tinha jogado a Copa de 98, e deixaram ele de fora da Copa de 2002. Aí trazem o Ronaldo, que estava 2 anos parado por conta da lesão no joelho dele. E aí você vê a matéria no Jornal Nacional falando com o Galvão, perguntando por que não levaram o Romário, Romário dando coletiva, triste porque não foi convocado, tal, a pressão do público bravo com o Felipão por não ter chamado o Romário, e para mim acaba sendo até um ponto um pouco negativo, porque eu fiquei com muita curiosidade de ver mais como que foi a repercussão na época relacionado a isso, mas mais uma vez o documentário meio que só passa e segue. Mas o que é legal dentro desse ponto é justamente lembrar e ver, principalmente, um mundo pré-internet como a gente conhece, hoje em dia que é tudo conectado, se sai a escalação, você tá com o celular, você vê, tá, e segue a vida e tal. Não sei se existe muito essa ânsia de ver os convocados ultimamente, enquanto que o documentário mostra que, tipo, todo mundo reunido, pessoal na rua, no bar, vendo a convocação e ficando revoltado e tal, que é uma coisa que não existe muito mais hoje em dia. 4, já dentro da competição, já dentro da Copa, a gente tem os principais confrontos ali passando, né? Ele passa por todos, mas o que acaba sendo muito legal é que por todo o caminho isso vai sendo costurado com depoimentos, entrevistas dos jogadores adversários das outras seleções, o que traz uma perspectiva diferente muito legal, seja no jogo de estreia contra a Turquia, que o Hasan Şaş, que é o jogador que fez o primeiro gol lá contra o Brasil e tal, ele fala sobre o fato da seleção dele ter qualidade, dele ter feito aquele gol e ser lembrado até hoje por conta daquele gol, ou o fato de que a Turquia tinha uma seleção tão boa que eles poderiam ter ganhado aquela Copa,
se o Brasil não tivesse passado pelo caminho deles 2 vezes. Um outro que eu acho muito legal que passa também é o David Beckham, né, da Inglaterra, que o Brasil jogou nas quartas de final, se eu não estou enganado, e falando, de novo, o Brasil saiu atrás do placar nesse jogo, e aí ele olhou para o Ronaldinho e o Roberto Carlos dando risada e conversando, e ele ficou preocupado com aquilo, ou sobre o fatídico golaço que o Ronaldinho Gaúcho fez, que todo mundo fica, aquilo é de propósito ou ele fez por querer? E aí o Ronaldinho Gaúcho aparece e fala, não, fez por querer. Aí vem o Beckham e fala, não, ele fez por querer. Ele fez por querer mesmo? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Trazem o Oliver Kahn, o goleiro da final da Alemanha. Tem também o Pierluigi Collini, que era o árbitro da final, que eles falam sobre a questão da final, que o imperador ia sair do palácio, aí eles tinham que chegar muito mais cedo, ele ficou lá junto com os 2 times e conversando e tal. Isso tudo é muito bacana dentro do documentário, principalmente. 5. E por fim, há bastante material ali de bastidores. Começa com o Belletti falando que levou a câmerazinha dele para gravar e tal. E em conjunto tem os depoimentos dos jogadores, né? Tem vários que aparecem, tem o Lúcio, Belletti, Juninho, Ronaldo, o Gaúcho, Roberto Carlos, o Lúcio, o Cafu, tem muita gente e, por consequência, vem os causos ali dos bastidores deles reunidos. O Ronaldo fala do fatídico corte do cascão que ele fez, o motivo dele ter feito e a reclamação das mães, porque isso ficou popular, né? Virou febre, toda criança queria fazer. Eu não fiz. Ou então o fato deles estarem isolados ali por quase 2 meses e o Felipão ter imposto ali para ninguém fazer sexo e a reação de cada um dos jogadores em relação a isso. Ou até mesmo um caso de que um jornalista foi entregar umas revistas eróticas para eles e o Felipão descobriu e o que aconteceu em seguida. Isso tudo acaba sendo muito bacana. E no final, Brasil 2002, os bastidores do Penta, para mim é essa celebração, a conquista de 2002, que tem toda essa estrutura, como eu falei, de superação, né? Da perda de 98, que foi traumática para a seleção, até a conquista de 2002 e o Penta que finalmente veio, tal. E é bacana ver, é curtinho, tem 1h30, mas eu acho que o documentário poderia ser mais profundo, entrar mais a fundo em algumas questões, só que ele não faz, ele quer ser justamente essa celebração e ponto final. É bacana, você assiste, o tempo passa e a vida segue. Se você assistiu o Penta, a Conquista do Penta, ou então o documentário, deixa aqui nos comentários para eu saber. Assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!